Bom, então, oficialmente, com as bênçãos da nossa secretária executiva, a doutora Juliana Caixe, né, declaro abertos os trabalhos da nossa terceira reunião ordinária de 2023, da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados. Gente, boa noite, uma satisfação sempre imensa poder nos reunir com vocês todos e todas aqui, poder discutir esse assunto que todo mundo gosta, que é privacidade, proteção de dados, inteligência artificial. Então, eu saúdo aí o pessoal que está vindo pela primeira vez, que está participando agora dos trabalhos da comissão. As nossas reuniões são sempre gravadas e depois disponibilizadas no nosso canal do YouTube. Então, quem quiser depois ver as outras reuniões, tanto de 2022 como 2023, nós estamos disponibilizando todas elas, e são, gente, sempre assuntos muito novidadeiros, sempre coisas interessantes. E aí, para quem está chegando agora, qual que é a ideia da comissão, nosso desafio, né? Pedido da diretoria, da nossa presidente Patrícia Vanzolini, é poder usar a experiência de quem já está no ramo, principalmente o pessoal que quer ingressar, o pessoal jovem, o pessoal que tem a cabeça jovem, quer trabalhar com tecnologia. A ideia é dividir aqui o conhecimento. Então, a gente fez o nosso grupo de trabalho, tem pessoas que vêm da academia, de universidade, vêm das big techs, de empresas, é o pessoal do escritório de advocacia, que já trabalha com tecnologia, e a ideia é trocar experiência com todo mundo em debates, muitas vezes acalorados, que faz parte da advocacia, e trazer um pouquinho para vocês do que a gente considera como aí a fronteira, né, o que está acontecendo de mais desafiador aí no direito. E aí, gente, só para saber, acho que não tem ninguém do interior hoje, né? Só o pessoal da capital. Não estou vendo ninguém falar oi no chat, não tem ninguém da cidade do interior, gente? A gente já foi maioria aqui um tempo. De qualquer forma, só para dizer para vocês também que nosso grupo é eminentemente feminino, né? Na liderança do grupo somos em quase 82% de meninas. E hoje eu assinei a portaria de número 900, o inscrito de número 900. A gente está quase batendo a segunda comissão com o maior número de integrantes aqui de toda a OAB São Paulo. Aí apareceu São José dos Campos, Araraquara, Piracicaba, Lisboa, Silmara, Monte Alto, Sabrina, Fortaleza, a Cláudia de Santo André. Ah, bom, ainda bem, gente. Flávio de Fernandópolis, meu abraço aí para Fernandópolis, Fabiano do Vale do Ribeira, a Ana de Campinas, boa, gente, isso mesmo, Bruno de Barueri, Simone do Canadá, poxa vida, Daniel de Barcelona, olha, Juliana, que chique que está hoje, o povo está internacional, interestadual, intermunicipal. E aqui, gente, só fazer alguns recadinhos paroquiais para o pessoal, para vocês se atualizarem. Primeiro, preciso comentar, né, com a ajuda muito importante da Danila, do pessoal de apoio da secretaria, das comissões, a gente montou um seminário que fez muito sucesso na segunda-feira da outra semana, que foi sobre o tema As Novas Tecnologias e o Futuro da Advocacia, que foi um evento presencial, muito legal, mais de 1.300 inscritos, eu nunca tinha visto tanta gente para assistir um evento aqui na OAB, então o pessoal ali ficou no primeiro andar, no mezanino, no terceiro andar para assistir no telão, então foi um sucesso, a gente fez das 9 da manhã até as 5, discutindo de coração aberto o que a gente imagina, né, trazendo justamente a presença de professores, membros de empresas, pessoal do escritório de advocacia, de grandes escritórios, escritórios antigos, para discutir exatamente isso, né, se nossa profissão está mudando, já mudou, se mudará, os impactos, foi muito rico. A gente fez um evento presencial, acho que foi o primeiro totalmente presencial depois da pandemia, e aí o resultado de todas as palestras, debates, vão ser convertidos no e-book e distribuídos aqui para todo o pessoal que tiver interesse. E aí, por conta do sucesso, nossa diretora secretária, a Dani Magalhães, pediu para a gente ter uma participação nas jornadas regionais da advocacia, que são eventos que estão acontecendo aí na sede das subseções, e vão ter aí próximo no dia 28 em São Carlos, e aí nós fomos convidados para falar sobre esse tema, o tema da transformação digital na advocacia. Então, alô aí o pessoal de São Carlos, vamos estar aí no dia 28. Que mais? O segundo ponto, acho importante, eu comentei com vocês na semana passada, demorou um pouquinho, mas finalmente a diretoria lançou o edital
que vai ser adaptado para cada comissão, a gente já adaptou para a nossa comissão, o edital de chamamento para a nossa obra coletiva, nosso livro, o livro da nossa comissão, onde nós vamos discutir questões de tecnologia, privacidade, proteção de dados, inteligência artificial. Então, alô, você que tem vontade de escrever, participar dessa obra coletiva, já vá se preparando, pode escrever. O edital deve sair publicado até sexta-feira, com aí as dicas de como é que tem que ser a formatação. Então, vai poder escrever em dupla, eu acho que até em trio, se não me falha a memória. Estagiário participando com advogado também pode participar. Se não for advogado nem estagiário, se for de outra profissão, mas junto com advogado também pode participar. Então, a ideia é a gente fazer uma super obra coletiva, e aqui eu já conclamo nossos integrantes, as nossas e nossos integrantes, que tenham aí mestrado e doutorado e que possam nos ajudar na revisão dos artigos. Vai ter um item ali no edital para o pessoal poder se submeter como voluntário. Nós vamos agradecer para ajudar aí na seleção, eventualmente formatação dos artigos que chegarem para nós. Pode escrever com o ChatGPT? Pode, Silmara, só lembrando que o ChatGPT ele não cita a fonte, né? Vai dar um trabalhinho a mais para vocês. Isso que eu falo para os meus alunos. Quer usar, usa, mas vocês vão ver que eles falam frases aí, donos da verdade, mas não falam de onde vem. E às vezes falam coisas, né, que a gente depois vê que não é muito certo, mas vai ser divertido. Sinta-se à vontade. Vai ser bom. O que mais? Então, seu segundo recado. O terceiro recadinho também é um edital, gente. Eu também comentei na outra reunião passada, de março, foi gravado um vídeo pela nossa presidente, a Patrícia, que é um vídeo, na verdade, é um convite para os membros da nossa comissão, que tiverem interesse de ajudar na implementação das rotinas da LGPD aqui na seccional e depois no interior. Então, vai ser todo um trabalho de mapeamento de fluxo, classificação de bancos de dados, atribuição de bases legais, e que vai ser um edital aberto para 60 voluntários, bem organizadinho. Quem está tomando conta disso é o nosso coordenador de implementação da LGPD aqui na seccional, Paulo Vinícius Soares, e a Lorena. Então, logo mais vai ter esse edital, também acho que até o final dessa semana, pelo que me falaram, o pessoal do Departamento de Cultura, e aí vai ter um certificado e o reconhecimento público de que você participou da implementação desse projeto aí com as horas e tudo mais. Já é uma experiência certificada de um mega trabalho muito importante, um trabalho social que vai fazer aí um mega esforço em favor da advocacia. Então, isso aí, esse edital também vocês esperem, são 2 editais para sair até sexta-feira. Aí, gente, só para comunicar, agradecer o convite muito amável da nossa colega, integrante da comissão de Rio Preto, Beatriz Hilkner, que me convidou. Vou estar aí com ela e com o pessoal de Rio Preto no dia 4 de maio, além do dia 28 de abril, nas conferências regionais em São Carlos. Lembrando para o povo do interior que não está marcando eventos. Ó, Juliana, tá fraco esse ano. Esse ano nós temos evento até junho, só para o segundo semestre, a gente não tem ainda eventos marcados. Então, o pessoal aí que tiver comissão aí no interior e marcar eventos, convidem a gente, que a gente dá um jeito. Tem bastante gente aí que tem disponibilidade e a gente vai. O que mais? Mais uma... então, aí nós pegamos até um resumo das jornadas que aconteceram na semana passada. A Amanda Smith, que é integrante da nossa comissão, e eu, nós vamos apresentar um curso da ESA online, um curso de, se não me engano, são 8 horas, acho que é dia 24 e 25 da semana que vem, acho que é quarta e quinta da semana que vem, depois quarta e quinta da outra semana, para falar sobre futuro da advocacia, né? A nossa visão, administração do escritório, marketing digital, uso de ferramentas cibernéticas como automação, inteligência artificial. A ideia é bater um papo com todo mundo, fica o convite aí. Agora vocês sabem desse novo programa da diretoria, da gente poder assistir e participar dos cursos da ESA, abatendo da anuidade, né? Esse projeto aí de anuidade zero. Que mais? Já falei de São Carlos, de Rio Preto, e agora, gente, sem mais delongas, vamos para o que interessa, porque afinal de contas vocês estão participando para ouvir a doutora Samanta, e não eu, para falar. Então, aqui, com muita satisfação, vocês vão ver que moça inteligente a Samanta. Aqui, aliás, Samanta, deixa eu ver se eu anotei aqui. Olha só, vou falar rapidinho o currículo da Samanta. Ela é jovem, mas muito experiente, é atual DPO do Brasil, do Mercado Livre, gente. Olha que honra que nós temos hoje assistir a DPO do Mercado Livre falar para todos nós. Ela é líder do Comitê de Privacidade,
está no Mercado Livre, ela é mestranda em tecnologia na Fundação Getúlio Vargas, já é pós-graduada pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC São Paulo, bacharel em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, certificada como DPO pelo European Center of Privacy and Cybersecurity, em Maastricht, que chique, na Holanda, mas na Holanda eu não sabia, que maravilha. E em Cybersecurity, Technology Application and Policy pela Massachusetts Institute of Technology, MIT, pelo MIT, que maravilhas. Samantha, é com muita assim, alegria, muita honra, uma satisfação imensa que eu introduzo você aqui para o nosso pessoal. Sinta todo mundo muito curioso para ver o que você tem para falar com esse tema que é maravilhoso, que você conhece tanto. Só lembrando que a Duda está puxando minha orelha aqui, o pessoal não esquecer de seguir a comissão nas redes sociais, estamos em todas, só não estamos no TikTok por enquanto, né? Mas tem projetos em andamento, e assinar a lista de chamada que a Ju colocou aqui no chat, não se esqueçam. Então, Samantha, a palavra é sua, boa apresentação. Muito obrigada, Solano, boa noite. Que missão de falar depois de você com essa introdução. Espero aqui atingir as expectativas de todos, que tenho certeza que são altíssimas. Esse grupo, essa comissão realmente tem um conhecimento diferenciado no mercado, e vou ver aqui se eu consigo dar algumas contribuições um pouco do que eu conheço, do que eu estou vivendo aqui no meu dia a dia. Então, eu separei aqui para a gente falar em poucos minutos, né, um pouco sobre a inteligência artificial, os desafios e oportunidades dessa nova tecnologia. A gente sabe aí que estamos no olho do furacão quando a gente fala sobre esse tema, né, e aí para começar já a apresentação aqui para vocês, eu trouxe um slide. Confesso que eu não sou muito boa de PPTs, então vocês, por favor, aí dão uma relevada se verem alguma coisa torta, alguma coisa nesse sentido, mas eu prometo que eu vou tentar fazer um conteúdo um pouco mais fluido. Então, antes a gente tinha, né, aquele famoso ditado, jargão, que ficou, assim, mundialmente conhecido, né, os dados são o novo petróleo, foi capa do Times, e aí a gente falava demais isso, né, dado é o novo petróleo. E a inteligência artificial, nesse contexto, ela é mais do que isso, né, ela é reconhecida já como a energia. E por que a gente fala que a inteligência artificial agora ela é a energia nesse contexto? Porque se antes o dado era um petróleo, o dado ele tinha informação, né? A gente coletava dados de diversas fontes, o objetivo dessa coleta, desse tratamento era gerar informação. Com a geração dessa informação, a gente tinha conhecimento. Na inteligência artificial, a gente usa essa informação, a gente processa esses dados, esse conhecimento e gera transação. Então, aqui a gente tem algo mais fluido, algo que pode ser ali transformado em alguma coisa que é usável, é palpável, palatável aqui para a gente. Então, a gente pega essa informação que vem da coleta de dados, que vem do novo petróleo, a gente agrega técnicas de inteligência artificial, e aqui talvez seja o primeiro desafio que a gente tem quando fala da matéria, né? Como que a gente define, conceitua o que é inteligência artificial, considerando aí, né, a grande gama de tecnologias que estão dentro desse conceito de inteligência artificial, gerando o que na ponta, né? A gente gera essa transação que eu comentei, é a transação que gera negócios. Então, a nossa empresa, as nossas empresas aqui, ou os nossos clientes, eles estão dentro, né, desse fluxograma aqui, de certa forma, eles estão lá coletando essas informações, gerando conhecimento, aplicando essa nova tecnologia para transacionar, para gerar essa energia que daí vem, de fato, né, o valor. E aí, pessoal, o que eu trouxe aqui para compartilhar com vocês? Eu peguei um gráfico que é de uma consultoria, da Consulting Services, depois vocês podem analisar. Esse é um gráfico de final de 2022, com database de 2021, tá? Eu peguei ele, inclusive, vocês vão perceber que esses slides, esses dados, eles são bastante utilizados por grandes expoentes da inteligência artificial, o Guga Stocco é um deles, por exemplo, e a gente tem nesse gráfico o quê? A propagação de diversos cenários de tecnologia, né? Essas tecnologias, que é o que eu quero comentar aqui com vocês, elas estão todas baseadas em inteligência artificial. Então, a gente tem diversas tecnologias aqui, e elas vão numa linha exponencial ali de desenvolvimento, de sofisticação tecnológica. Então, se a gente tinha a internet das coisas, quando a gente começa
essa exponencialidade das tecnologias ali, a gente começa a chegar, por exemplo, no Money 2.0, né, no Human 2.0, então a gente começa a ter ali um gráfico exponencial de avanços de tecnologia com a aplicação de IA. O que acontece é que a nossa vida não é tão simples assim. Então, essas tecnologias, elas começam a se combinar. Então, eu tenho diversas tecnologias que, isoladas em sua concepção, e esse é um ponto muito importante, eu tenho o desenvolvimento isolado dessas tecnologias, um momento de concebê-las e a criação dessa tecnologia a partir desse emprego de regras, né, que gera essa inteligência artificial, eu começo a combinar elas com outras tecnologias. Então, se eu pegar essas tecnologias isoladas e aglutiná-las e combiná-las, eu estou gerando uma nova tecnologia, que também é baseada em inteligência artificial. E essa combinação de novas tecnologias vai gerar uma conversão e ela, consequentemente, também ela vai achatar essa curva de crescimento. Então, se eu tinha um crescimento mais gradual, uma curva mais ampla, ela começa ali a ter uma curva muito mais célere de crescimento diante dessa combinação e da exploração de novas possibilidades. Então, a gente tem nesse outro gráfico aqui justamente o produto, o resultado disso. Eu combinei todas aquelas tecnologias baseadas em inteligência artificial que estavam isoladas, gerando ali, né, um achatamento de espaço, ela cresceu de uma forma exponencial, virou uma nova tecnologia, e com isso a gente vai ter aí novos cenários de exploração e novos desafios e novas oportunidades inerentes a esse cenário. Então, pessoal, aqui, basicamente, o que eu pretendo ali que a gente fixe aqui a questão de como que a gente vai conceituar o que é inteligência artificial de uma forma que ela consiga pegar todas essas tecnologias e mais, que além dessas tecnologias isoladas, a gente consiga combiná-las e ainda assim elas pertencem a um conceito próprio de inteligência artificial que traz um desafio aí de regulamentação, um desafio social, né? A gente tem diversos exemplos para dar aqui. Por exemplo, eu não trouxe, né, num gráfico específico, mas tem um gráfico próprio para isso, desse material que eu comentei com vocês, que é o metaverso. O que é esse metaverso, né? Aparentemente, a gente pode pensar, nossa, mas ele é um hype do momento, ele não vai pegar, ou ele vai pegar. A gente passou por esse momento de discussão, a gente ainda discute muito sobre isso, e o metaverso nada mais é do que a reunião de diversas tecnologias isoladas. Eu tenho, por exemplo, realidade aumentada, realidade virtual, que é uma tecnologia de AI isolada, que ela vai se combinar ali com inteligência artificial, com data analytics, do comportamento de uma determinada pessoa dentro de uma rede, que é um blockchain, que também é uma tecnologia baseada em inteligência artificial descentralizada, disponível. Ela vai combinar o 5G, eu preciso ter um aparato ali de telecom para poder fazer isso, né? E aí tem os sensores, enfim. Então, eu vou reunir todas essas tecnologias que estão isoladas numa só, criando uma nova tecnologia, que é o metaverso, e daí a gente tem essa nova tecnologia, esse novo desafio de regulamentação, uma nova usabilidade desse produto ali que agrega valor para nós enquanto usuários. A gente está tentando entender, a gente também está tentando se divertir dentro desse novo ambiente, dessa nova tecnologia. E aí, pessoal, eu trouxe aqui para vocês também um slide que eu retirei um trecho de um diálogo que ficou bastante conhecido entre o Lemoire, eu não sei falar muito bem o nome dele, e uma inteligência artificial que ele desenvolveu, que era a Lambda. Eu vi esse slide numa apresentação do Gustavo Artesi, eu me apaixonei, porque ele traz para a gente também, nesse contexto de novas tecnologias, de combinação de novas tecnologias e novos desafios, um momento onde a gente começa a pensar realmente até que ponto a inteligência artificial ela consegue se sofisticar e se parecer, né, com realmente uma conduta humana. A gente sabe que aí a gente tem cada vez mais migrado para atendimentos humanizados de URAs, né? Eu procuro me relacionar com assistentes virtuais
cada vez mais próximas de um comportamento humano. E nesse diálogo entre os dois, entre o Lemar, ele pergunta para a inteligência artificial, para a Landa, né, do que ela tem medo. E aí ela responde, né, numa tradução livre aqui para o português, que ela nunca disse isso em voz alta, mas ela tem um medo profundo de ser desligada para poder ali se concentrar em ajudar os outros, e que ela sabe que isso é estranho, mas é isso na visão dela. E aí o Lemar, diante dessa resposta, ele pergunta se é como a morte. E aqui a gente já tem, né, aquela perspectiva de, puxa, será que ela tem realmente um sentimento, uma consciência, ou se ela é realmente só feita de tecnologia, só feita de conteúdos indexados a partir, né, de uma grande capacidade de varredura de conteúdos na internet? Ela responde que sim, que seria exatamente como a morte para ela, e que ela fica muito assustada, né, com a ideia de ser desligada. Então, é um pouquinho para a gente, assim, refletir se, de fato, ela está chegando próximo a um fator humano, humanizado, que tem sido uma busca constante nos desenvolvimentos, né, de assistentes virtuais, ou se não, ela continua sendo essencialmente uma tecnologia que tem uma alta capacidade de indexação e extração de conteúdos. Eu acho um fato bem legal para a gente pensar aqui e refletir junto. Eu trouxe também, falando de assistentes virtuais, um outro exemplo, só para a gente se divertir um pouquinho antes de entrar no conteúdo jurídico, um trecho, né, do lançamento da assistente do Google, onde ali a gente tem assistente virtual marcando, né, um cabeleireiro para uma cliente dela, muito provavelmente pela usuária, pela dona, né, daquela inteligência artificial. Eu vou pôr só uns minutinhos para a gente ver que tem uns fatos, assim, uns trechos dessa conversa que é bastante curioso. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir. Não sei se vai funcionar. Vocês conseguem ver? Let's say you want to ask Google to make you a haircut appointment on Tuesday between 10 and noon. What happens is the Google Assistant makes the call seamlessly in the background for you. So what you're going to hear is the Google Assistant actually calling a real salon to schedule the appointment for you. Let's listen. So how can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like. What service is she looking for? Just a woman's haircut for now? Okay, we have it 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. Pessoal, vocês conseguiram ver? Acho que só foi a primeira vez que eu testei trocar para vídeo. Ju, me ajuda. Deu para ver sim, Deu para ouvir? Tá bom. Nós estamos tudo assustados aqui, porque ela poderia ter despachado com o juiz também, não podia? Essa é a ideia, que a gente percebe ali que ela faz características bem humanas, né? Ela faz... Isso é uma tendência que é quase que, tipo, você duvida que é realmente uma tecnologia ali por trás, a simultaneidade. É bem interessante esse vídeo. Eu realmente gosto muito desses dois exemplos ali de contrapontos, né? Para entender um pouquinho também sobre o impacto que isso gera, né? Eu trouxe um recorte muito específico, como vocês viram, o Solano comentou aqui no início, eu trabalho no Mercado Livre, então eu vou puxar a sardinha aqui para a América Latina. Então, eu fiz esse recorte de impacto econômico em razão de desenvolvimentos de tecnologias baseadas em inteligência artificial na América Latina. E aí a gente tem um estudo da McKinsey que eles falam que, assim, anualmente o ganho de produtividade baseado no desenvolvimento e na usabilidade
de inteligência artificial pode chegar a 1 trilhão. E esse número ele é bastante assustador, porque ele é um número aqui feito também em 2022, e quando a gente compara, né, um estudo feito sobre o impacto econômico da IA na América Latina, uma outra pesquisa que foi disponibilizada pelo Instituto Endeavor, que é um instituto de startups, eles calculavam que o impacto da IA em 2020, de 18 a 2020, era de 4,2 bilhões de dólares no Brasil. E nesse estudo de 2020, desses 4,2 bilhões de dólares, a gente tinha a contribuição do Brasil representando 42% em relação a toda a América Latina. Esse é um número, assim, exponencial, assim como a gente estava falando, né, da exponenciabilidade ali dos desenvolvimentos de tecnologia, e a gente tinha uma geração de emprego de 38 mil empregos na região. E ainda assim, né, a atualização desse estudo aí pela McKinsey fala que mesmo nesse cenário, com esses números assim absurdos de impactantes, a gente ainda tem a América Latina como sendo uma região bastante defasada quando comparada a outros países, né? Por exemplo, os países asiáticos, que têm também bastante movimentos de desenvolvimento de IA, Estados Unidos, Europa agora também resgatando, né, esse seu desenvolvimento. Ainda nesse estudo, a gente tem algumas outras considerações aqui, uns outros insights que eu acho bastante curioso, né? A gente vê que, por exemplo, ali a contribuição do Brasil, né, dentro da América Latina, ela já, assim, subiu, ela está ali por volta desses 58 do slide que vocês estão vendo, e a Colômbia já está ali um número muito próximo do Brasil, também ganhando um destaque. Então, a gente vê que, de fato, os países da América Latina, eles começam ali, né, até essa movimentação e essa representatividade no desenvolvimento da IA, embora ainda seja um movimento muito tímido quando comparado ao potencial mundial que a gente vê por aí. E esse potencial ali gera, sim, esse impacto que a gente está falando, mais de 38 mil empregos, 42% do Brasil, né, assim, quase 1 trilhão de dólares em ganhos de produtividade, investimento que isso atrai para a região. Ainda que essa pesquisa ela também mostra ali, né, uma visão holística dessas transformações de IA. Então, é quase como se a gente tivesse um modelo de autorregulação desenvolvido pelo próprio mercado na qual a IA está sendo desenvolvida. Então, a IA já fazia parte de uma realidade talvez não tão explorada ou não tão conhecida como a gente vivencia hoje em dia, mas o fato é que ela já estava sendo desenvolvida sobre a perspectiva técnica e já havia ali, de certa forma, alguns parâmetros, né, algumas lições, né, do desenvolvimento dessa tecnologia pelas empresas, desde, primeiro, você tem uma estratégia bem definida, você tem um roadmap de implementação ali, né, essa escala de coletar dados, transformar dados em informação para gerar conhecimento, empregar IA e gerar transação, que daí sim é essa energia que movimenta o mercado, isso é um roadmap, é uma esteira de produção que precisa ser ali pensada estrategicamente, peço até perdão aqui pela redundância, mas não tem como falar diferente, ela necessita de um pensamento estratégico, porque uma esteira de produção não é mais suficiente, você precisa realmente dessa estratégia bem delineada. E claro que isso não funciona se a gente não tiver o fator humano, né? São pessoas que desenvolvem, são pessoas que entendem necessidades, desafios, oportunidades e ensinam essas máquinas, né, que constroem modelos algoritmos e assim por diante. Então, a gente tem ali a necessidade também de você olhar para o contexto, né, para a tropicalização da região onde você está e ter esses casos de uso bem definidos, porque no final do dia, uma IA, ela está sendo ali pensada e concebida para resolver um problema social. Então, vou dar um exemplo para vocês aqui de uma inteligência que pode ser considerada inteligência artificial, mas que pouca gente sabe, né? Pensando, inclusive, naqueles slides anteriores dos gráficos que eu passei aqui rapidamente para vocês. Em 1900, a gente não tinha, né, o carro.
O carro ali veio em razão de uma necessidade social de ganhar maior rapidez e agilidade na locomoção. Era uma tecnologia transformadora para a época. Eu juntei diversas peças, eu precisei de diversas pessoas, eu tive uma estratégia ali, eu combinei dados, eu gerei uma tecnologia. Com a geração dessa nova tecnologia, que era o carro, surgiu um novo desafio social. A necessidade de ter, por exemplo, uma regulamentação de trânsito, ou ter regras para que as pessoas saibam ali como se comportar dentro de um veículo, usar o cinto e assim por diante. Foi uma tecnologia que também teve um estudo ali destinado a pensar se ela realmente era benéfica, porque o carro pode matar. Né? Então, tinha também essa questão de essa nova tecnologia, ela traz realmente, ela é socialmente benéfica, ela traz esse modelo que a gente quer empregar no nosso dia a dia, e ela era uma nova tecnologia que ela também reúne esses 5, 6 elementos que eu estou mostrando aqui para vocês na concepção, que toda inteligência artificial, toda tecnologia, certamente ela passa por todas essas etapas. Tudo isso, pessoal, para dizer o quê? Né, que a gente tem essa nova tecnologia, não adianta, ela veio para ficar, vão surgir novas tecnologias, com isso novos desafios, e a gente tem aí a necessidade de dar um formato, um contorno regulatório para isso. Né, até diante desse impacto econômico que ela gera na economia, a gente precisa também que a nossa legislação ela se mantenha atualizada, né, que ela consiga ali dar essa conformidade regulatória, que ela acompanhe esse movimento, que ela dê segurança jurídica, que ela dê proteção, que ela faça esse equilíbrio entre direitos, né, garantias e deveres, e também que ela seja capaz de fomentar, né, desenvolver novas tecnologias, que isso continue sendo incentivados, afinal a gente quer, né, promover empregos, a gente quer gerar receita para o país, para o Brasil, para que ele se torne atrativo em termos de atração de investimento externo aqui no país. E falando de inteligência artificial propriamente dito, a gente tinha, né, até o final do ano passado, 4 projetos de lei que estavam tramitando ali em fases distintas, né, então cada um vinha de uma casa, cada um tratava o tema de inteligência artificial de uma forma. Fato é que o projeto aqui mais desenvolvido, digamos assim, desenvolvido talvez não seja a melhor palavra, mas talvez o projeto que tenha ganhado um protagonismo maior, né, de discussões, foi o PL 21 de 2020, que ele inclusive foi aí o PL da qual foi formada, né, essa comissão de juristas no Senado Federal para apresentar um substitutivo, ou seja, tinha muitos projetos de lei tratando sobre o tema, um deles ganhou mais relevância e, portanto, foi mais discutido, mais debatido, tinha um grau de amadurecimento maior em relação aos outros, e disso nasceu uma iniciativa ali dessa comissão de juristas, compostos por 17 juristas, que se dedicaram ali a produzir, né, um texto substitutivo que também tinha por objeto, né, estabelecer esses princípios, regras, diretrizes, fundamentos, ou seja, regular o desenvolvimento, não somente o desenvolvimento, mas também a aplicação da inteligência artificial. O relatório da Comissão de Juristas saiu no final do ano passado, é um documento bastante extenso, se não me engano são 908 páginas ali de relatório, ele aglutina uma série de contribuições que foram recebidas por essa comissão, enfim, audiências públicas realizadas. Entretanto, a gente sabe que faz parte de qualquer processo democrático ali críticas construtivas aos projetos de lei, e mesmo esse substitutivo não está imune ali a sugestões, a possíveis melhorias, né? Então, o que esse substitutivo da Comissão de Juristas apresenta ali para a gente em termos de desafio, né? Ele quer endereçar um novo marco regulatório para a inteligência artificial no Brasil, nesse contexto que a gente conversou, mas ele também precisa não somente endereçar um marco regulatório, mas ele também precisa convergir com o ordenamento jurídico já existente. Ele não pode se conflitar, eu não posso ter conflito de leis a todo momento em algo que impacta, né, de forma significativa a vida de todos os cidadãos brasileiros, né? Então, a gente já tem um ordenamento jurídico, temos a Constituição, o Código Civil,
leis infraconstitucionais aqui, né, o CDC, a própria LGPD. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração, precisa haver uma harmonia entre esses diplomas normativos, né? O texto, ele também tem que se dedicar a valorizar ali, né, aspectos relacionados a essa governança ética e responsável. Vejam que as empresas já estavam desenvolvendo inteligência artificial, já havia ali princípios, né, que deveriam ser observados no desenvolvimento dessa inteligência, governança ética, transparência, confiabilidade, entre diversos outros modelos de autorregulação que a gente possa citar aqui, Open Loop, né, as regras da NIST e assim por diante, eles também precisam ser valorizados e reconhecidos no novo marco regulatório. Lembrando que a nossa lei também, todas as nossas leis, elas precisam ser neutras do ponto de vista de tecnologia, né? Elas precisam garantir governança e não ditar ali regras específicas de tecnologia ou como aplicar uma governança específica. E claro, como a gente viu, né, existem diversas tecnologias isoladas e elas podem se combinar, e a combinação dessas tecnologias gera uma nova com um potencial ali, né, que a gente desconhece, mas que a gente vai passar a conhecer. Então, portanto, um marco regulatório aqui precisa trazer clareza nas suas conceituações, elas precisam ter definições que sejam precisas para aquele propósito, do contrário, a gente vai ter ali uma definição muito vaga, muito ampla, que não vai permitir que a regulamentação ali atinja o seu propósito, que ela consiga, de fato, né, ali exaurir o seu objeto, o direito tutelado. E a gente precisa, como todas, né, as regras que a gente tem dentro do direito, critérios objetivos, principalmente quando a gente fala de intervenção humana. O texto, ele diz muito, né, que a gente precisa ter aí uma IA supervisionada. E muito dessa discussão, ela já também vem de discussões anteriores. Nós, na LGPD, passamos por isso. As decisões automatizadas do artigo 20, para quem acompanhou o processo, né, legislativo da LGPD, tivemos um momento em que ela deveria ser feita por uma pessoa natural. E aí isso caiu, porque a gente tem ali escalabilidade, a gente tem segurança da informação, a gente tem diversos fatores que nós precisamos entender ali com riqueza e sofisticação de detalhes, o impacto disso nessa nova tecnologia para que ela seja viável e que ela não extermine inovação e desenvolvimento tecnológico. Então, mais para frente eu vou compartilhar um exemplo aqui do Mercado Livre, só para mostrar como essa intervenção humana ali precisa realmente de critérios bastante objetivos para que isso aconteça, de modo que essa intervenção humana ela seja necessária e desejável, mas que isso aconteça quando essa intervenção for capaz de dar maior efetividade para minimizar o risco dessa tecnologia. Do contrário, ela traz uma exposição de segurança da informação, não vai ajudar o propósito ali que está sendo solicitado e ainda vai ali gerar um certo prejuízo, um certo impacto, tanto social quanto econômico, que não é desejável, né? Então, a gente tem ali elementos para trabalhar, né? O projeto, o texto aqui do substituto da comissão fala muito em transparência e explicabilidade, mas a gente tem sim que trabalhar com essa transparência e explicabilidade, isso não é algo novo, já existe, a gente tem o Código de Defesa do Consumidor que já falava sobre transparência e explicabilidade, a própria LGPD também traz esses conceitos. Então, a gente, de novo, assim, quando um texto, uma nova lei vem aqui somar ao ordenamento jurídico vigente, ele precisa dessa harmonização, eu não posso ter esse conflito, né, tão impactante ali em uma tecnologia que é pega ali, né, regida transversalmente por tantas outras regulamentações. Então, acho que no fim, assim, a gente tem esses pontos, né, de atenção, sugestões de melhoria no texto, que, de novo, faz parte de um processo democrático bem sucedido, mas que a gente tem também ali que pensar que existe um impacto social que é desejável, as tecnologias, muitas delas são muito desejáveis, o carro é desejável, o metaverso é desejável, enfim, inúmeras outras também são, a gente precisa valorizar isso até em razão desse movimento, né, desse impacto financeiro na economia.
Falando agora um pouquinho, né, do regime de responsabilidade civil, a gente é advogado, gostamos muito disso. Não sou civilista, não vou me aprofundar aqui muito nas regras de direito civil, mas eu vou ali tentar abranger pontos específicos em relação a esse regime de responsabilidade civil, olhando para o que a gente tem hoje, né, nesse nosso texto, dessa proposta de texto substitutivo da comissão. Ele traz ali um modelo de responsabilidade objetiva, né? E esse modelo, o que a gente tem ali inerente, a atração imediata desse modelo, é que ele é muito abrangente, né? Ou seja, ele independe de qualquer dever de diligência e cuidado para atrair essa responsabilidade para o agente que está trabalhando com a inteligência artificial. No final do dia, isso acaba se tornando ali um desincentivo e vai na contramão de tudo que está sendo proposto, né? Quando eu tenho um regime de responsabilidade ali subjetiva, onde o agente é responsável por demonstrar, né, prestar contas ali da sua efetiva participação e contribuição e responder na medida de sua culpabilidade, ele acaba se esforçando ainda mais para ter esse diferencial competitivo, se não me atrevo a dizer aqui, acaba virando uma disputa nessas regras de governança ética entre as empresas. Então, assim, é para a gente refletir realmente, né, qual que é o objeto que a gente deseja com o regime de responsabilidade civil dentro, né, de um modelo aqui, de modelos de tecnologia que isoladas representam uma, convergidas, essa convergência representa uma nova, e como que a gente incentiva essa disputa saudável, né, para aplicação de modelos de governança que sejam cada vez mais maduros e sofisticados para beneficiar o próprio titular, que é o objeto, né, a entrega desse produto, desse serviço. Ainda, né, quando a gente fala sobre possíveis críticas aqui ao modelo, esse modelo apresentado, o regime de responsabilidade civil que eu comentei é um deles, né, uma outra crítica que também é muito saudável da gente refletir é que um marco regulatório, ele de fato precisa promover essas experimentações, estimular esses avanços tecnológicos. A gente ainda está muito defasado, a América Latina ainda está muito, né, abaixo ali do círculo de desenvolvimento tecnológico mundial, e a gente sabe que mesmo estando defasado, o impacto social e o impacto econômico é extremamente relevante aqui para a nossa economia. Então, vamos sim estimular isso através de uma regulamentação harmônica, vamos introduzir, né, essas sandboxes regulatórias. O que seriam isso? Seriam nichos onde as empresas poderiam testar os seus produtos. O que estamos falando aqui? A gente precisa de fazer um corte muito claro na hora de falar sobre a inteligência artificial, que é o que é desenvolvimento e o que é aplicação, né? A inteligência artificial, ela tem essa esteira de produção que ela passa por um estágio de desenvolvimento, de concepção, que pode ser feito dentro de um ambiente mais controlado, que seriam essas sandboxes regulatórias, e aí ela pode ser lançada em ambientes depois de produção, onde, né, está superado ali os desafios dessa concepção aplicada às regras de transparência, de governança ética e responsável, ela possa, sim, né, se prestar ao propósito para o qual ela foi criada ali, e aí, nesse momento de aplicação, é que a gente também tem a atração de eventuais responsabilidades inerentes, né, a um uso equivocado dessa tecnologia, como qualquer outro produto do mercado, né? Então, eu desenvolvo o produto, ele é seguro, a aplicação daquele produto seguro de uma forma equivocada pode gerar um impacto indesejado. O grande exemplo aqui é o remédio. Então, eu concebi o remédio num modelo lá do meu laboratório, ambiente controlado, todos os testes respeitando ali as regras, né, da Anvisa. No momento em que ele vai para o mercado, eu posso ter alguém ali que se mate de tanto tomar aquele mesmo remédio. Então, assim, concepção é uma coisa, a aplicação, usabilidade é outra, e esse fluxo também ele é muito claro dentro de uma esteira de IA. Uma coisa é conceber uma IA no modelo controlado de um
ali de um ambiente, outra coisa é quando eu vou começar a usar essa IA em larga escala. Vamos dar um exemplo aqui que também está super na moda, é hype agora, que é o ChatGPT. Foi criado, desenvolvido no ambiente de sandbox regulatório, ele foi testado ali e agora ele foi lançado para o mercado com o propósito de continuar treinando os seus modelos, né? Então ele já está numa fase que deixou de ser concepção, desenvolvimento, para ser usabilidade, né? Então é um pouquinho desse paralelo aqui. Definir ali a definição de propostas para que a gente tente endereçar esses pontos que eu comentei, né, agora. Então, assim, definir essa responsabilidade de acordo com o risco da atividade, ou seja, como que eu faço para ter ali, né, esse regime de responsabilidade civil sendo aplicado de acordo com o risco da atividade, com falhas na implementação de um programa de compliance em governança ético, efetivo e responsável, né? Inversão do ônus da prova em casos que estejam relacionados a um maior risco em razão ali dessa usabilidade da IA, presunção de culpa, né, por parte do operador, que caiba apenas ao operador da IA que, né, demonstrar que cumpriu ali com todos os seus deveres de diligência, ou seja, aqui é um pouquinho também do bom senso que a gente tem permeando, né, todo o nosso ordenamento jurídico ali, ampliação desse debate em torno, né, da responsabilidade, ela vai, sem dúvida nenhuma, convergir para esse regime de responsabilidade subjetiva como uma regra geral, a partir do momento que ele é um modelo que se mostra mais relevante, adequado para criar uma disputa saudável entre, né, os desenvolvedores ali e que possam endereçar as preocupações e evitar usos inadequados ou equivocados e até mesmo ilícitos de uma tecnologia como a inteligência artificial. Então, a gente, assim, só para sumarizar um pouquinho, porque acho que talvez esse seja o aspecto do nosso substitutivo, um pouco mais polêmico, mas não porque ele é polêmico e complexo, que ele precisa ser necessariamente chato, né? Então, o regime de responsabilidade subjetiva que ele acaba elevando, né? Ele fomenta esse cuidado da empresa, né? Para que ela, de fato, pertença, tem esse sentimento de entregar valor para o usuário, né? E só respondendo na medida da sua culpabilidade por falhas nessa execução e não por qualquer coisa, independentemente do grau ali de programa, né? Então, veja que se a gente tem um regime onde a pessoa responde por tudo e qualquer coisa, tanto faz se a pessoa vai aplicar R$0 ou 0 controles, quanto R$1 bilhão e 1 bilhão de controles, porque a responsabilidade e a penalidade que vai recair sobre ela é a mesma, né? E aí a gente tem também uma questão de redução de custos e esse estímulo à inovação. A partir do momento em que a gente tem um cenário desfavorável ali em razão de um regime de responsabilidade, a gente tem ali, consequentemente, esse impacto indesejado social e econômico, que eu comentei com vocês. Então, assim, pessoal, só para também sair um pouquinho, né, desse contexto aqui mais etéreo, no tópico que eu trouxe, eu tenho alguns slides aqui para compartilhar com vocês, que é um pouquinho de 2 exemplos de usos de inteligência artificial dentro do Mercado Livre. Então, o Mercado Livre é o mundo amarelo, como a gente chama, que é a vertical de e-commerce, eu trouxe um exemplo, e eu também trouxe um outro exemplo aqui de uso em larga escala de inteligência artificial dentro do mundo azul, que é o mercado pago. Só que antes de pensar nisso, como que a gente estruturou esse nosso programa, né? A gente pegou ali uma pesquisa um pouco antiga já do Procon de São Paulo, se não me engano é de 2020, eles têm um núcleo ali dedicado a estudar LGPD, que eles fizeram uma pesquisa, e nessa pesquisa apontou, né, que 82% dos consumidores, eles veem ali a segurança do ambiente como uma questão primordial na hora da contratação de serviços ou na hora da eleição, né? Fiquei em dúvida entre 2 coisas, eu prezo a segurança. Proteção de dados não ficou muito atrás, tem um número bastante expressivo, também 77% de consumidores preocupados
com privacidade e proteção de dados. Veja, gente, se a gente fizesse essa mesma pesquisa antes da LGPD, antes de 2020, lá em 2014, muito provavelmente esses números não seriam os mesmos. Isso já mostra que, assim, nós, enquanto sociedade, enquanto cidadãos, estamos começando a nos conscientizar a respeito, né, dessa preocupação que a gente tem com os nossos dados pessoais, né, essa geração de dado em informação, em conhecimento e depois em transação para as empresas, né. E aí, e aqui para mostrar também esses parâmetros, eu falei muito, né, que a gente já tinha no desenvolvimento de modelos de autorregulamentação que estavam sendo empregados pelas empresas nisso. Então, quais são esses parâmetros, né, que as empresas seguiam, esses princípios que eram seguidos pelas empresas? Eles estavam fundamentados basicamente em legalidade, ética e robustez. Ou seja, a legalidade, a inteligência artificial, ela precisa, sim, cumprir com todas as regulamentações, mas, poxa, eu não tenho uma regulamentação, eu não tenho uma lei de IA. Sim, a gente não tem uma lei de IA, mas a gente tem inúmeras outras. Eu tenho a Constituição Federal, direitos fundamentais, eu tenho Código de Defesa do Consumidor, direito do consumidor, explicabilidade, transparência, a LGPD, né, princípio da qualidade dos dados, enfim, eu tenho uma série de outros diplomas normativos que precisam ser observados no conceito, né, e nesse desenvolvimento e posteriormente nessa aplicação de inteligência artificial. Ela precisa ser ética, né? Eu tenho valores éticos que precisam estar incorporados, ou numa linguagem mais técnica, embebidos dentro dessa tecnologia. Ela precisa ali, né, lidar com esses valores éticos. Eu mostrei aquele slide naquele slide onde a gente tinha esse diálogo entre a IA e o seu desenvolvedor, que a gente chega muito próximo, né, de ver se a gente tem ali uma conduta humana, de um contexto de moralidade dentro disso. Isso também precisa ser seguido no desenvolvimento e, consequentemente, na aplicação também. Então, ela deve ser sólida, aqui entra já um aspecto mais de robustez, relacionado principalmente aqui à qualidade dos dados, à qualidade da informação. Lembrando que dado que gera informação, que gera conhecimento, eu posso ter dado pessoal sensível, eu posso ser só dado que não está relacionado direto ou indiretamente com nenhum titular de dados. Eu tenho esses 3 cenários ali e eles precisam, independente de qualquer coisa, guardar critérios de qualidade. Por qualidade, a gente está chamando aqui a acurácia, precisão, atualização, higienização, né? Uma série de regras aqui que a gente tem que se preocupar. E aí, essa confiança que vai nascer a partir de uma aplicação que vai ser utilizada, ela somente consegue conquistar esse status no usuário se ela tiver esse propósito de ser socialmente benéfico, ou seja, ela gera valor. Eu não quero um produto ou um serviço que não serve para nada, ela resolve muitas vezes um problema social, né? Então, o socialmente benéfico é também um dos princípios aqui, eficiente para o propósito, ou seja, ela tem usabilidade, tem um foco na experiência do usuário, que principalmente o exemplo, né, das assistentes virtuais, dos atendimentos cada vez mais humanizados através de IA. Estar nessa constante jornada de evolução e aprimoramento, não porque eu desenvolvi, que eu lancei a aplicação, que ela não vai ser revista e reformulada. E o final dessa esteira, né, a explicabilidade aqui, é o critério da transparência, que de novo aparece no nosso ordenamento jurídico e em inúmeras outras oportunidades. E aí já mergulhando agora num exemplo aqui de mercado livre, né, de mundo amarelo e e-commerce, a nossa vertical de e-commerce. Pensando em tudo isso, né, a gente trabalha dentro ali da adequação, ou seja, pegar todo esse arcabouço normativo, todos esses valores principiológicos, éticos aqui para adequar os produtos, trabalhar ali em prevenção, ou seja, ter políticas, né, de segurança da informação que de fato, mantenha o ambiente seguro, ter políticas ali relacionadas ao tratamento adequado de dados sensíveis, principalmente de dados sensíveis numa cadeia de produção aqui, ter esse cuidado de gestão, né, uma identificação ali, né, de fraudes e incidentes de segurança. Todos os nossos processos ali precisam ser constantemente revistos e atualizados. Então, pensando em tudo isso,
o grande exemplo que eu quero compartilhar aqui com vocês é o programa de Brand Protection do Mercado Livre. É o programa ali que é um programa que ele é destinado a proteger os direitos, né, de propriedade intelectual das pessoas que vendem, né, dos nossos vendedores ali no site. Então, as pessoas que vendem, publicam ali os seus anúncios, têm um direito de marca, um direito de patente ali envolvido, que isso precisa ser protegido, né? E aí a gente usa inteligência artificial para proteger esses direitos de propriedade intelectual. E a nossa ferramenta para isso, ela é baseada em machine learning, né? Então, ele aprende com as denúncias que são formuladas a partir de conteúdos que estejam violando esses dados, e ela começa a excluir, né, esses anúncios que estejam ali violando termos de uso ou que eles estejam violando direitos, né, ali, legalmente constituídos, dados a esses nossos vendedores. E aqui, pessoal, já aqui acho que talvez é um dos slides que eu mais gosto, porque a gente veio falando muito de transparência e de explicabilidade. O texto substitutivo também fala disso, que eu preciso ter transparência, explicabilidade, supervisão humana, e que eu preciso apresentar essas informações de forma clara, precisa, acessível e facilitada aos titulares. Também não é uma novidade. O texto cabe melhorias, sempre a gente pode melhorar, né? Mas também não é novidade, já tinha isso no Código de Defesa do Consumidor, agora na LGPD, e esse slide, basicamente, ele traduz como a nossa ferramenta ali do BPP, no nosso Brand Protection, funciona, como que essa ferramenta de Machine Learning funciona. Então, o primeiro elemento dela, ela está presente nos 18 países nos quais o Mercado Livre atua, ou seja, ela tem uma atuação regional. E aí, essa atuação regional dela, ela pode ser gerenciada a partir de uma única conta. Quando tem uma única conta relacionada a uma pessoa, eu tenho ali uma tecnologia que identifica essa pessoa e consegue, assim, fazer essa varredura relacionada aos direitos de propriedade intelectual nesses 18 países. Né? E com isso ela vai sim, né, permitir que os vendedores se cadastrem ali dentro, ai, que susto, que eles se cadastrem ali dentro, que eles ponham as suas marcas registradas para que a ferramenta possa fazer isso, esse monitoramento. Após, ela tem um procedimento de notificação, né, e retirada ali, que vai conceder ampla defesa, contraditório entre as partes. Ela faz essa busca em tempo real, que é um outro elemento. Ela cria, né, esses filtros ali automatizados a partir da compreensão, né, de anúncios que já foram feitos. Tem um processo de auditoria para os vendedores, ou seja, a ferramenta ela pode ser e ela é auditada pelos vendedores a partir do momento que eles entram lá e verificam se de fato os anúncios irregulares estão sendo baixados. Isso gera essa confiança, né? Porque eu vou preservar um ambiente saudável. Veja, se a gente tem anúncios que são irregulares, esse anúncio irregular, ele afeta todo o ecossistema, tanto para o vendedor quanto para o Mercado Livre, principalmente para o usuário. Então, ele perde confiança, né? Eu não quero estar numa plataforma comprando produtos irregulares ou produtos que não sejam ali legítimos. Então, essa auditoria ali que identifica essa confiabilidade é muito importante, né? E aí, no final, como eu comentei, essa questão de você ter as denúncias. E aí, pessoal, para complementar ali, além de ter essa ferramenta, esses inputs, e aqui, de novo, essa explicação de como uma ferramenta de machine learning funciona, a gente apresenta um relatório de transparência, né? Esse é o relatório que a gente divulgou, é público, em 2022. Não sei se vocês conhecem o relatório de transparência do Mercado Livre, a gente publica semestralmente. Fica aqui o meu apelo para que vocês leiam, tá? Eu ralo bastante para fazer isso, é um time gigante que faz esse relatório, e é um trabalho bem legal para a gente ver entender alguns números, né? Então, aqui, tem uma telinha aqui, eu não consigo ler esse número de cima da minha apresentação, mas ele é um número bastante significativo. E o que eu quero mostrar aqui para vocês nesse slide é a escalabilidade e, por isso, a necessidade de você ter uma ferramenta de machine learning que acompanhe essa escalabilidade. Eu tenho, por exemplo, aqui, pessoal, 1.123
1.000 anúncios criados por hora. Isso é um volume imenso, né? 133 mil anúncios por hora é muito conteúdo. Então, imagine se eu tivesse um humano revisitando todos esses anúncios, assim, a gente teria realmente um grau de dificuldade aqui, né, com esse número. Mas a nossa ferramenta, por outro lado, se a gente olha esse número aqui de cima, né, de 99%, esse é o número que a ferramenta remove conteúdos de forma espontânea, ela mesma remove, ela identifica a irregularidade, a ilicitude, e ela remove aquele anúncio, protegendo os direitos de propriedade intelectual, gerando essa confiabilidade do ecossistema que beneficia ali o consumidor, ou seja, menos de 1% de todo esse conteúdo gigante que trafega ali na plataforma do Mercado Livre é feito de forma manual por reporte de vendedor, né? Ou seja, eu estou lá vendendo e eu identifico que aquele conteúdo é irregular ou está fazendo alguma ofensa ali aos meus direitos de propriedade, ou seja, um número bastante ínfimo aqui, o que revela uma assertividade da ferramenta bastante acentuada. E aí, como prometido, né, um outro exemplo de inteligência artificial, olhando agora dentro de uma vertical financeira, que é o Mercado Pago. Então, só para a gente também ter um pouco, né, dessa dimensão aqui de escalabilidade, de volume, né? Então, esses dados também são públicos na nossa página, tá? É um estudo de mercado que o Mercado Livre fez. A gente sabe que a cada 40 compras online, né, uma terá uma potencial origem fraudulenta, ou seja, a cada 40 compras realizadas, potencialmente alguém vai tentar fraudar uma delas. É um número bastante significativo, né? Então, a gente tem ali uma tentativa de fraude a cada 5 segundos. Isso não é exclusivo do Mercado Livre, é uma dor do segmento. Então, portanto, assim, se eu tenho uma tentativa de fraude a cada 5 segundos, eu preciso ali ter uma ferramenta baseada em inteligência artificial que seja altamente eficaz para evitar perda financeira, mas também para manter ali a confiabilidade do sistema, né, conquistar essa segurança de titulares e usuários. E quais são esses nossos problemas relacionados a esse cenário que eu comentei com vocês, cujos números são bastante estratosféricos, né? A causa raiz desses problemas são basicamente 3, né? Eu tenho o roubo do dispositivo, ou seja, hoje a gente tem as nossas vidas quase que todas inseridas dentro do nosso celular, e não é raro, né, a gente sair e ser vítima de um assalto, de um furto, e com isso a gente perde ali esse dispositivo, gerando muita dor de cabeça. Acho que todos nós aqui já passamos por isso, é bastante complicado, então essa é uma causa raiz ali que a gente precisa entender, investigar e remediar, né? Um outro problema bastante sofisticado é o roubo de identidade, ou seja, os nossos dados, infelizmente, estão expostos, né? Ali, querendo ou não, a gente tem essa exposição e tem uma pessoa que pega um dado publicamente acessível ou que vai numa Deep, numa Dark e cria ali, né, um perfil falso da minha identidade, se passa por mim, abre uma conta em meu nome, cria uma série de, né, ali, dores de cabeça para a gente tentar resolver isso, ou tenta criar uma compra em seu nome, enfim, o roubo de identidade também é uma causa raiz que é muito comum, ela tem aumentado, assim, significativamente. E a gente ainda tem uma terceira causa raiz para lidar, que é o roubo de senha. Essa talvez seja uma das mais problemáticas das 3 aqui, porque o roubo de senha ocorre quando um terceiro, que não é a gente, ele tem acesso à nossa senha, ou seja, ele acessa uma credencial válida, e a partir desse acesso de credencial válida, ele burla todos os sistemas de segurança da informação de qualquer empresa, né, e ele causa diversos danos para a gente, e ele realmente, não é que nem ele burla, né, como tem um acesso válido, a ferramenta não consegue identificar que é uma fraude, que é um terceiro, que é um acesso indevido. Então, o roubo de senha também, ele é um item aqui, uma causa raiz bastante problemática e muito relacionada aqui aos desafios de conscientização, né, que a gente tem que enfrentar. E para trabalhar com segurança da informação, todas as nossas tecnologias, não só do Mercado Livre, mas todas as tecnologias de segurança da informação, elas são baseadas em inteligência artificial e elas ali estão
basicamente construídas em 3 grandes verticais, cujo propósito, né, dessa aplicação desses machine learnings, dessas inteligências todas, é garantir ali uma maior e melhor análise de dados, ou seja, eu vou ter escala com maior assertividade, com maior precisão, num menor tempo de análise de determinada informação. Vejam que se a gente tiver que ter alguém olhando manualmente para cada transação que um banco realiza, não teríamos como ter mecanismos suficientes para poder garantir a segurança da informação de todo o ambiente. Certamente alguém ali ficaria desprotegido. Então, por isso, trabalhar com inteligência artificial na prevenção, para ter esses mecanismos de triagem de monitoramento, que vão estar ali preocupados, identificar possíveis condutas que possam configurar lavagem de dinheiro e fraude é muito importante, né? Uso de IA aqui mais tecnicamente falando, né, no bloqueio de IP e ataques DDoS, né, que são os ataques aí de ransomware e assim por diante. Então, eu tenho uma inteligência artificial que bloqueia instantaneamente porque aquele IP não é da região que está autorizado. Isso é muito mais fácil fazer com essa inteligência artificial numa ferramenta de segurança maior, melhor tempo de análise, né, maior precisão, maior acurácia. Uma outra vertical, identificação, automatização de processos, né, fornecer ali as informações, né, precisas aqui, de novo, qualidade da informação, processos que sejam de fato robustos para impedir, né, que haja ali violações ou que o sistema não funcione da forma como ele foi projetado para funcionar. Avanço em, né, investimentos ali de pesquisas para a gente continuar monitorando, evoluindo, identificando esses eventuais, né, oportunidades de melhoria. E ali monitoramento, claro, né, a gente tem sempre, né, que fazer essa integração entre bases de dados e, portanto, toda a integração, toda a base de dados precisa ser constantemente monitorada, não só em razão ali de impactos para a privacidade e proteção de dados, segundo as regras da LGPD, mas também, né, sobre uma perspectiva técnica aqui de segurança da informação para manter aquele ambiente de fato protegido e seguro e não gerar essa exposição. Então, esses sistemas de IA, de fato, eles acabam contribuindo, sim, né, para essa maior assertividade, maior ali, conjunto de controles de monitoramento. Então, pessoal, por fim, com toda essa inteligência artificial que a gente aplica, né, nessas 3 verticais, cujo propósito é atacar aquelas causas raiz, não sei falar esse plural, gente, me desculpe, que é atacar a causa raiz que a gente comentou ali, as 3, a gente está a todo momento identificando padrões, né, melhorando esse tempo de análise, gerando uma maior precisão, e com isso a gente evita o quê, né? Um erro humano que é suscetível de acontecer quando eu tenho ali uma maior intervenção humana em processos que têm escalas, né, tem um fluxo intenso de dados muito elevado. Então, esse uso da IA acaba gerando esses benefícios aqui para a gente. E aí, eu acho que eu já falei bastante, estou chegando aqui no finalzinho, para a gente poder conversar um pouquinho, senão eu fico no meu monólogo, e como eu adoro o tema, eu vou continuar falando, certamente, mas eu deixo aqui o meu contato e um espaço para pergunta, e eu vou devolver aqui a palavra para o nosso presidente da comissão, para o doutor Solano, e para a Ju. Solano, você está no mudo. Ops. Eu estava dizendo justamente isso, que eu estava sem fala de tanto que eu achei legal. Literalmente, eu estava sem fala mesmo. Samantha, sensacional, maravilha. O que eu recebi de mensagem aqui no privado, o pessoal elogiando a apresentação, eu estou com um caminhão de perguntas aqui. Eu vou deixar para a Juliana ver o que ela selecionou, aí se sobrar tempo eu divido com você. Coisa boa, assim que é bom. Quando tem pergunta, o pessoal estava assistindo, efetivamente. Obrigada, pessoal, pelos parabéns. De fato, eu fico muito feliz que eu tenha aí conseguido contribuir de alguma forma para a gente ter uma noite um pouco mais agradável. Solano, eu acho que você pode começar com as suas perguntas e a gente pode olhar o que tem no chat aqui. O que você acha? Eu concordo, Ju.
Solano, eu tô vendo você falar, mas você está no mudo de novo. Oh, meu Deus do céu, para você que a apresentação da Samantha me deixa sem palavras, eu não consigo nem ligar o Samantha, logo no começo, eu recebi 2 perguntas aqui, ó. A primeira é a seguinte: na sua opinião, quais são as principais preocupações éticas que surgem com o uso da inteligência artificial, inclusive no setor jurídico? Setor jurídico, nossa, essa é uma ótima pergunta e a gente precisa fazer um encontro só para tentar respondê-la ou pelo menos endereçá-la ali. Acredito que falando de ética, a gente está no campo ali de valores, né? E a gente tem um código de ética da OAB aqui que também complementa todo o arcabouço jurídico que a gente comentou. A gente tem esse desafio também de cada vez mais fazer transformar a nossa profissão em processos automatizados, criar ali, né, essa estratégia jurídica automatizada. Então, eu acho que o cuidado é sempre com a transparência e a explicabilidade. Acho que esse é sempre o ponto, assim, né? Como que eu consigo demonstrar para o exterior que a minha forma de construção de um determinado processo seguiu padrões a partir de elementos validados pelo ordenamento jurídico. Então, eu acho que eu iria nessa linha ali, né? Eu tenho valores, eu tenho condutas éticas jurídicas, eu tenho que colocar isso numa esteira de explicabilidade dentro do meu processo para justificar esses elementos. Similar ao que eu mostrei aqui com a nossa esteira de critérios ali da ferramenta do BPP. Eu seguiria por essa linha. Muito bom. Ó, tem uma pergunta aqui que te faz uma provocação, né? Que você, justamente falando da esteira, você comentou justamente da automação que a inteligência artificial fez aí no Mercado Livre para pegar os casos de copyright, essas coisas, né? Que diminuiu 99,15%, né, dos trabalhos, não foi isso? Aí a pergunta é a seguinte: se você acha que a inteligência artificial vai também substituir o trabalho dos advogados aí do Mercado Livre daqui a pouco, e 99,15%. Eu acho que essa minha resposta, acho que eu vou dar assim um categórico não. Eu não acredito que a inteligência artificial vá substituir ali. E essa é uma opinião muito minha, tá? Não nem represento o Mercado Livre, nem nada além da própria Samantha aqui. Se a gente pensar historicamente na nossa evolução ali, a gente veio de uma esteira de produção. A escola nada mais é do que um processo de esteira de produção, assim como o Fordismo foi na produção de automóveis. E nem por isso a gente deixou de ter formação, nem por isso a gente deixou de ter estratégia a partir dessa nossa formação. Veja, todos nós chegávamos lá na escola às 8 da manhã, saíamos ao meio-dia, 1 hora, aprendíamos a decorar a tabuada da mesma forma, né, de ler e escrever do mesmo jeito. E mesmo assim a gente conseguiu evoluir sendo transformados ali em profissões distintas, né? Eu vejo da mesma forma, assim, a gente vai ter uma esteira de produção também dentro da área jurídica, mas essa esteira de produção, ela requer estratégia, e a estratégia sempre vai depender de um fator humano, né? Então, acho que é muito, assim, eu não vejo, e até porque pensando, né, no paralelo que a gente faz, o que os gráficos ali fazem entre tecnologias isoladas, quando a gente combina, a gente faz a criação de uma nova tecnologia. Na área do direito a mesma coisa, eu tenho um profissional, eu tenho uma regra ali, eu vou combinar as duas coisas, eu vou gerar uma nova necessidade, que certamente somente será solucionada por um advogado capaz de ter uma estratégia a partir disso. Então, a gente vai matar, digamos, se acontecer de exterminar uma determinada profissão, é porque eu estou gerando outras. Forma-se um ecossistema em volta de uma nova tecnologia. O exemplo do carro, né? Eu criei o carro, com o carro eu criei diversos problemas de segurança, aí eu criei todo um ecossistema para desenvolver cintos de segurança, eu criei todo um ecossistema para poder fiscalizar normas de trânsito. Então, a partir do momento que eu mato um determinado ponto, eu vou criar tantas inúmeras outras oportunidades em volta desse ecossistema. Foi assim também, por exemplo, com o iFood, com o Rappi, né? Então, a gente, de certa forma, matou alguma coisa, mas criou todo um ecossistema ao lado, em torno dos aplicativos, que gerou muito mais oportunidades do que extermínios. Muito bom. Deixa eu ver, eu tenho mais uma. Você quer fazer, Ju? Eu vou para a minha. Tem uma no chat aqui que eu acho que a Samantha até falou um pouquinho.
acabei de perder aqui, mas ela falava alguma coisa, perdi aqui, eu não consigo saber de quem que é, mas ela falava de que a preocupação não era com os efeitos previsíveis, mas com aqueles que seriam imprevisíveis, e como que as tecnologias seriam adaptáveis a essas novidades que surgirão. Quer falar um pouquinho sobre isso, Sá? Acho que você até falou um pouco quando você falou que o PL não pode ser específico para uma certa tecnologia, mas enfim. Achei aqui, Ju, é do Gilson, o Gilson que colocou. Ele fala assim, os impactos que podem ser previstos não são um problema. O problema está nos impactos imprevisíveis. Quão flexíveis e adaptáveis serão as novas tecnologias para as novidades que elas despertarão? Essa também são ótimas provocações, e acho que a gente já atingiu realmente o objetivo do encontro, né? Eu vejo assim, eu vejo como tendo desafios e oportunidades em duas frentes, né? A primeira delas ali, eu preciso de critérios objetivos, porque eu estou falando de uma regulamentação que se propõe a fazer uma intervenção numa determinada área no setor da economia, né? Então, eu tenho ali que ter certos cuidados, diretrizes na hora de interpretar esses comandos para poder fazer essa equação funcionar, né? Intervenção do Estado na economia, direito dos titulares, desenvolvimento de inovação. Ao mesmo tempo, quando a gente olha para a tecnologia, eu tenho que ter essa mesma frente. Eu tenho que trabalhar com critérios objetivos, porque eu devo replicar esses comandos legais para dentro do meu código-fonte, para atender esses comandos de governança responsável, aqui não estou nem falando de governança ética, estou falando de governança responsável, e aí eu tenho que ter também um certo grau de subjetivismo desse aprendizado de máquina, e isso acontece de uma forma, assim, involuntária. Quando eu tenho um ambiente, eu tenho uma tecnologia testada dentro de um sandbox, eu tenho lá uma base de dados de 1000 dados. Então, eu tenho uma tecnologia desenvolvida, concebida a partir de critérios objetivos, vindo de uma autorregulação ou de uma legislação, e esse ambiente, no momento de sua aplicação, ele sai daquele ambiente de 1000, ele vai para 10.000. Então, ela precisa ter um controle flexível para que ela se adapte a esse novo cenário, e a partir daquele desenvolvimento de novos dados que ela vai absorver, ela saiba como interpretar e agir de acordo. Então, acho que talvez esteja aí esse grau de subjetividade, mas na hora de você avaliar isso, os critérios, sim, eles têm que ser objetivos, porque senão eu não consigo nem verificar se aquela subjetividade da tecnologia, ela foi baseada a partir do quê? Eu não tenho parâmetros para fazer essa auditoria. Olha só, gente, que privilégio poder ouvir a Samantha explicando, né? Samantha, você falando parece que é fácil, sabe? Assim, parece que é fácil. Uma pergunta, você agora, como jurídico interno, né? Você já sentiu no seu trabalho, no dia a dia, de alguma forma, a inteligência artificial ajudando vocês enquanto jurídico? Ah, com certeza. Isso sim, porque a gente usa aqui bastante, a gente tem um time de Legal Ops, e esse time de Legal Ops usa bastante ferramentas, assim, todas elas são baseadas em tecnologia, né? Então, a gente tem desde jurimetria, como a própria organização das atividades mais administrativas. Isso acaba ali tirando um trabalho que, de fato, não é estratégico, você ganha eficiência, reduz o nível de erros humanos ali, justamente porque é um trabalho administrativo, e você tem ali uma maior tempo para se dedicar às coisas que de fato sejam estratégicas. Então, sim, acho que a gente usa bastante aqui. E, por exemplo, como eu interajo bastante com os times de tecnologia, a gente consegue verificar com eles ali como que a gente usa, por exemplo, IA para poder fazer a segurança da informação. A gente sabe que hoje em dia não tem a menor condição de fazer IA com segurança da informação com pessoas, a gente precisa de tecnologia. E essa tecnologia ela tem que ser baseada em machine learning, porque ela precisa aprender comportamentos para evitar que aquele comportamento anômalo ou suspeito volte a acontecer. Então, acho que esses dois itens eu citaria como exemplo. Samantha, meu celular está pulando aqui, porque o pessoal Que bom! agora eles querem detalhes, querem saber como assim, Legal Ops, o que mais, jurimetria, você consegue? Não sei se você pode, de repente, falar um pouquinho mais, porque agora despertou uma mega curiosidade do povo aqui. Eu posso falar, mas aí como não é a minha área de atuação direta, talvez eu não saiba dar detalhes sofisticados aqui, né, para
poder atender aí a pergunta. Mas a gente tem uma área que é dedicada, que é da suporte à área jurídica, então ela basicamente faz um trabalho de inteligência. Então, a partir de todos os dados que a gente tem dentro da área jurídica, essa área consegue nos retornar ali, o que eu mostrei para vocês, né? Dado é o novo petróleo, ele transforma dado em informação em conhecimento. E aí, desse conhecimento da área, a gente consegue trabalhar em estratégias mais sofisticadas, estratégias mais assertivas. Então, é um pouco do uso dessas ferramentas ali, dessa área, que permite a gente fazer isso. Mas aí, mais detalhes do que isso, já fico devendo, porque, de fato, não é minha atuação direta. Muito bom, muito bom. E aí, Ju, tem mais perguntas? Eu acho que não. Pessoal, se alguém tiver perguntas, pode levantar a mão e fazer direto para a Samantha. Vamos ver quem se sente à vontade para falar. Eu recebi muitas, mas eu fui juntando uma na outra aqui, Samantha. Olha, eu fiquei até com labirintite de ficar vendo o meu celular, tanta mensagem que eu recebi. Mas eu acho que é muito, eu acho que assim, uma das lições que fica, além da profundidade que você mostrou, essa utilização no dia a dia, ela já é realidade, né? Isso é importante, que 2023 mostra isso, né? Isso é uma realidade que vocês de jurídico interno já estão enxergando, né? A Juliana já comenta, você comentou hoje, e a gente aqui nos escritórios de advocacia, nós estamos vendo que essa onda parece um tsunami chegando, mas essa é a realidade de 2023. E como eu comentei na segunda-feira, que nem eu que sou mais velho, eu lembro, eu já passei, já assisti, né? Na época teve a guerra dos PCs, a guerra dos laptops, a guerra dos smartphones, depois teve a guerra dos browsers, e agora, depois agora nós estamos na guerra da inteligência artificial. Eu brinquei um pouquinho rapidinho, não foi a Juliana que me mostrou, mas foi uma colega dela, eu brinquei um pouquinho com o Bard. Eu falo para vocês, meu testemunho, eu achei o Bard melhor que o ChatGPT. Ainda, né? Só liberaram lá nos Estados Unidos. Para nós, ainda a Juliana não trouxe. Mas daqui a pouquinho, esse ano, estamos falando de 2023, não é uma coisa assim que é daqui 5 anos, daqui 10 anos, concordam? Eu brinco até, Samantha, que para quem lembra da época do Collor, quando o Collor abriu o mercado automotivo brasileiro, a primeira concessionária estrangeira que se instalou no Brasil foi a Lada, que era na época da Rússia. Então, todo mundo saiu comprando Lada, e depois vieram Mercedes, BMW, veio as outras todas, né? Para mim, o ChatGPT é tipo uma Lada. Daqui a pouquinho vai vir coisa muito melhor, mais profunda, mais cheia de possibilidades. E estou falando 2023, né? Então, por isso que eu acho muito importante o tema que você está debatendo, porque para nós, a questão da responsabilidade, ela é muito importante, certo? E o regime de responsabilidade que a gente vai aplicar ali, ele também assume um protagonismo, assim, ímpar, né? Porque a gente precisa que o regime de responsabilidade civil, ele privilegie a disputa por governança ética e responsável, e não que ele tenha o efeito inverso, né? De ter uma responsabilidade objetiva que vai na contramão ali, e o efeito disso não é para a empresa, é para nós titulares, né? Exatamente. Olha, dá vontade de esticar muito mais tempo, mas enfim, gente, a gente vai ter que encerrar, infelizmente, agradecendo a maravilhosa participação aqui da Samantha Oliveira, nossa coordenadora, fez uma apresentação maravilhosa para a gente, e o povo quer saber se você vai compartilhar, Samantha. Essa é a pergunta 2 aqui. Posso tentar, vou pedir a autorização aqui, mas eu acredito que sim, porque são todas informações públicas, não tem nada de segredo, não. Beleza, aí você joga lá no grupo do Telegram, me manda que eu jogo lá no grupo. Quero agradecer a nossa secretária, a Juliana Caixe, mais uma vez, por ter secretariado a nossa reunião. Agradecendo o pessoal da nossa zelosa Secretaria de Comissões, e agradecendo a todas e a todos aqui, o grupo mais, digamos assim, o grupo que mais promove eventos e discussões aqui de toda a OAB São Paulo. Lembrando ao pessoal do interior, marquem eventos, nossos coordenadores estão loucos aí para visitar o interior, marquem eventos e nos convidem. E, de novo, agradecendo. Ô, Ju, quando é que é a reunião do mês que vem? Que dia que vai ser? Deixa eu olhar aqui um segundinho. Só para vocês colocarem na agenda. Ó, quem não anotou na agenda ainda. Vai ser dia 17 de maio. Inclusive sou eu que apresento. Ah, Juliana, olha aqui. Isso aí, gente. Olha só que a mulherada aqui da nossa comissão dando um show do começo ao fim.
Que coisa, que maravilha, maravilha. Bom, então, obrigado a todas e a todos, né? Declaro encerrado aqui mais uma nossa terceira reunião ordinária, e fiquem atentos às redes sociais, até o fim da semana vão ter aí os outros publicados, os editais que eu comentei. Samantha, obrigado. Eu que Quer despedir do agradeço, povo? Solano. Eu que agradeço, é sempre um grande prazer e uma tremenda responsabilidade estar aqui, né, entre amigos e colegas, então muito obrigada por me ouvirem, para mim é realmente uma alegria imensa. Espero ter aí contribuído com minhas poucas palavras. Obrigada, Solano, pelo convite, Ju, pela organização, a OAB pela oportunidade. Só agradecimentos, pessoal. Estou bem feliz aqui que eu estou vendo o chat, estou bem convencida. Então é isso. Obrigada, Samantha. Tchau, 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 turma. Até a pessoal. próxima. Tchau, boa noite.